Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 26 de junho, celebramos São José Maria Escrivá. Ele nasceu na cidade de Barbastro, na Espanha, no dia 9 de janeiro de 1902. Seus pais eram muito católicos, uma família numerosa. José Maria Escrivá teve 5 irmãos e 3 irmãs. Recebeu uma educação cristã muito boa, viveu nessa cidade nos primeiros 13 anos da sua vida, até que em 1915, uma fábrica de tecidos que o seu pai tinha veio à falência e aí ele teve que se mudar para uma outra cidade da Espanha chamada Logronho. Ali ele encontrou um emprego e foi ali que ele descobriu a sua vocação para a vida religiosa. Ele viu umas pegadas de um religioso que tinha andado na neve e algo dentro dele se acendeu, como que dizendo: Deus tem um chamado para ti. Deus tem um caminho para que você siga. É preciso descobrir o que é. E ele começou a rezar sobre isso. A sua espiritualidade, desde muito cedo, foi muito edificada no amor pela confissão, na comunhão eucarística frequente, na confiança e na frequência da oração, numa profunda devoção à Nossa Senhora e na ajuda aos pobres. Então, ele utilizou essas fontes de espiritualidade para descobrir a vontade de Deus para ele. Até que ele chegou ao discernimento em relação ao seu chamado ao sacerdócio e começou os seus estudos para o sacerdócio na mesma cidade de Logronho. Depois ele foi transferido para um seminário na cidade maior, a cidade de Saragoça. Na universidade que ficava lá, a pedido de seu pai, ele fez faculdade de Direito. Depois que o seu pai morreu, em 1924, ele ficou um tempo à frente da sua família, assumindo com fidelidade essa missão. E no ano seguinte, em 1925, mais precisamente no dia 28 de março, ele é ordenado sacerdote, enviado para uma paróquia rural, onde ele exerce o seu ministério, e depois ele é transferido de volta para Saragoça, onde passa pouco tempo. Em 1927 ele vai para Madrid e ali em Madrid, em 1928, ele percebe pela primeira vez claramente a inspiração para fundar a Opus Dei. Ele começa a desenvolver trabalhos com pessoas leigas e especialmente com doentes, com pobres, e descobre dentro de si o chamado específico de trabalhar pela santificação das pessoas a partir das realidades cotidianas. Depois, em 1936, aparece a Guerra Civil Espanhola, ele tem que se refugiar, viajar para outros lugares, passa um tempo exercendo o seu ministério sacerdotal de forma clandestina, acaba vivendo durante um tempo no sul da França. Terminada a guerra, ele volta a Madrid, continua os seus trabalhos junto aos leigos, aos sacerdotes, aos religiosos, continua levando frente a sua inspiração inicial em relação ao Opus Dei, conclui doutorado em Direito. Passados alguns anos, ele passa a morar em Roma, onde ele faz doutorado em Teologia, passa a ser consultor em algumas congregações do Vaticano, se torna membro da Pontifícia Academia de Teologia e recebe o título de prelado de honra do Santo Padre. E aí ele continua desenvolvendo os trabalhos dele. Em 1943, ele funda a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, um grupo de padres que tinham o carisma da Opus Dei. Em 1950, ele consegue o reconhecimento pontifício recebido do Papa Pio XII em relação ao Opus Dei. E como bases da espiritualidade, do carisma da Opus Dei, ele colocou a vocação universal à santidade, o trabalho como apostolado, a Santa Missa como centro da espiritualidade e raiz de toda a vida interior. Então, nesses pontos, ele foi se aprofundando cada vez mais e consolidando pela graça de Deus a Opus Dei. Participou dos trabalhos do Concílio Vaticano II, sendo assessor de vários bispos, de vários cardeais. Terminado o concílio, ele
passou a viajar muito frequentemente para diversos lugares, e colocando em prática as inspirações relacionadas ao Opus Dei. Fez várias viagens ao México, à Espanha, Portugal, América do Sul, Guatemala, vários lugares, se reunindo com muitos homens e mulheres, principalmente leigos, disseminando esse chamado que ele descobriu para si. Depois de uma vida de intenso apostolado, de muito estudo, de muita oração, de uma vida realmente consumida, ele sempre recebendo muitos pedidos dos bispos para levar os trabalhos, o apostolado da Opus Dei para as suas dioceses. Depois de tudo isso, ele acaba falecendo no dia 26 de junho de 1975, dirigindo o seu olhar a uma imagem de Nossa Senhora, a qual ele foi sempre muito apegado e foi apegado até o fim. Foi beatificado por São João Paulo II no dia 17 de maio de 1992. 10 anos depois, no dia 6 de outubro de 2002, ele foi canonizado diante de uma grande multidão, e o Papa João Paulo II, se referindo a São José Maria Escrivá, disse o seguinte: pode-se dizer que ele foi o santo da normalidade. Com efeito, ele estava convencido de que, para quem vive segundo uma perspectiva de fé, tudo é ocasião de encontro com Deus, tudo se torna estímulo à oração. De fato, essa foi a grande inspiração colocada por Deus no coração de São José Maria Escrivá: santificar as diversas realidades da vida, o trabalho, a família, o cotidiano, a cultura, o lazer, os estudos, utilizar inclusive os estudos como meio de evangelização e como espaço privilegiado para evangelizar no contexto atual. Enfim, muitos ensinamentos a gente consegue tirar da vida e das palavras de São José Maria Escrivá, que, por exemplo, ensinava: faz o que deves, está no que fazes. Dedicar-se inteiramente, colocar amor a Deus em tudo aquilo que é feito, ter uma vida de oração realmente disseminada ao longo de todo o dia, ter amor aos sacramentos, amor à Virgem Maria, amor à Igreja, evangelizar, enfim, são aspectos centrais da vida, da espiritualidade desse homem que, num curto espaço de tempo, para os parâmetros atuais, chegou à beatificação e à canonização. Inclusive, logo após a sua morte, muitos bispos no mundo inteiro, estima-se que quase 1/3 dos bispos do mundo mandaram mensagens à Santa Sé favoráveis à canonização de São José Maria Escrivá, um homem que marcou a Igreja do nosso tempo e cujo apostolado continua rendendo frutos para muitas pessoas em muitos países. São José Maria Escrivá, rogai por nós.